pãozinho, pão francês, pão de sal, mini baguete, você pode chamar como você quiser. E ainda tem broa de milho, tem tortas e bolos de vários sabores. E o pão de queijo, como é que a gente vai esquecer? Bom, já devem ter percebido que a gente está falando de produtos que vendem em padarias. Pois é, o Resgatando Juiz de Fora dessa temporada vai contar um pouquinho da história da panificação aqui da nossa cidade. E eu convido vocês, mais uma vez, para resgatar as memórias de Juiz de Fora. A história conta que o pão surgiu há 12 mil anos atrás na Mesopotâmia. Era rústico, duro e, para ser consumido, tinha que ser molhado em água várias vezes. 6 mil anos depois, os egípcios descobriram a fermentação do trigo e ele se tornou um alimento básico e símbolo de poder. Mas a gente está aqui para falar da história da panificação em Juiz de Fora. Por isso, a gente chamou a Edilane Eiterer, historiadora, que pesquisou sobre o assunto. Em 1876, a gente já tem anúncios de padarias no jornal de Juiz de Fora. E não é só uma, a gente encontra ali uma variação de 2, 3 padarias por edição de jornal e com funções diferentes. A padaria em Juiz de Fora, ela parece ser um dos primeiros comércios, mesmo quando não era institucionalizado, não era uma loja, porque as pessoas precisavam se alimentar. Então, quem tinha o hábito de já fazer os pães, fazer biscoitos, fazer bolos, colocavam os seus escravos de ganho na rua para vender esses pães, então em tabuleiros, iam cantando os pregões e depois a gente começa a institucionalizar isso. E em 76 a gente já tem a certeza de que a instituição padaria, o comércio padaria, já é uma atividade muito viva no centro de Juiz de Fora. E aí eu estou falando aqui do eixo da Rua Alfield, que é onde está a efervescência da cidade. Juiz de Fora vai passar toda pela Praça da Estação principalmente, então a cidade sobe daqui até o sentido do que hoje é a Avenida Rio Branco. Por tudo que já falamos em várias temporadas dos nossos programas, você já sabe que não foi à toa que as padarias surgiram na Praça da Estação e em seu entorno. A Padaria Glória é a mais antiga em atividade e foi tombada pelo patrimônio histórico da cidade. Aqui nesse eixo da Rua Alfield, a gente chega a ter uma média ali de 5 ou 6 padarias. A gente vai desenhando ao longo do período da pesquisa, eu fui ali de 1870 até 1930. Hoje a gente tem isso muito reduzido aqui na região. A gente conta com uma grande padaria muito antiga, que é a Padaria Glória aqui atrás. E a gente não vai ter mais na extensão da Rua Alfield esse volume de padarias. Isso foi caindo, foi perdendo com o tempo. A gente vai ter um deslocamento de eixo das padarias. Elas vão se concentrar na Avenida Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas e mais espalhadas. Eu vou ter um movimento de modificação de eixo mesmo. Elas saem daqui do centro e vão começar a se espalhar para os bairros, mas isso vai demorar para acontecer. Isso só acontece a partir dos anos 60 e 70. Antes disso, eu tenho muito concentrado aqui no centro da cidade. E falando de padaria de bairro, a gente foi conhecer a Dona Joana. Olha só como a gente foi recebido por ela. Pães de queijo, bolo, rosca e cafezinho. Eu aprendi que recusar cafezinho de mineiro dá azar. Então aceitei, longe de mim fazer desfeita. Ela está há 58 anos no ramo da panificação, atividade que foi iniciada pelo seu marido. E há 38 anos com o seu estabelecimento no bairro São Judas Tadeu. Na época, o seu Pedro Moreira também começou em uma padaria muito tradicional de Juiz de Fora. E ela conta como foi o início de todo o trabalho. Porque ele sempre trabalhou no ramo desde solteiro. Inclusive, ele trabalhou na padaria Riachuelo, que o local da padaria era no Largo Riachuelo, mas não nesse prédio que ela funciona hoje. Naquela época não existia, por exemplo, o reforçador. Então, a gente trabalhava... Existiu o quê? Desculpa. O reforçador. O que era? É o reforçador de massa. Então, a gente reforçava a massa com uma esponja. A gente, por exemplo, fazia uns 2 quilos de massa de um dia para o outro, da noite para de manhã, para reforçar aquela massa com a própria massa.
não existia o reforçador. A gente trabalhava com lona, tabuleiros grandes, a gente puxava lona, por exemplo. Às vezes eu trabalhei muitas noites assim, puxando lona. Meu marido colocando os pães no tabuleiro, então a gente tinha que puxar uma lona, entendeu? Não era armário como existe hoje, a climática, que você coloca os pães na grade e coloca na climática. Não, naquela época eram aqueles tabuleiros enormes de madeira e era forrado com lona e a gente vinha, fazia as dobras, colocava o pão, fazia as dobras, colocava. Era bem diferente, era bem mais trabalhoso. E o que a gente pode falar a respeito dessa relação tão estreita entre a população e a padaria? Na verdade, isso já existia desde o início de toda essa história em Juiz de Fora. A Juiz de Fora, quando está se formando esse núcleo comercial, a relação da padaria ela vai passar direto primeiro com a elite que frequenta esse espaço para comprar os seus pães, e com o processo de industrialização a gente tem que dividir essa história de Juiz de Fora em dois momentos. A Juiz de Fora, que era baseada em trabalhos de escravizados e que vai ser essencialmente cafeeira e que vai ser atrelada a outros empreendimentos mais voltados com essa mão de obra. Então eu tenho uma população menor que consome e tenho a ação dos imigrantes que vão fundar muitas padarias. Juiz de Fora vai ter uma coleção de padarias com o nome da nacionalidade dos seus fundadores. Eu tenho padaria alemã, eu tenho padaria italiana, eu tenho padaria francesa. Então isso mostra a ação desses imigrantes aqui. Quando eu tenho uma virada de mão de obra, vamos dizer assim, e aí eu viro para o século XX, a industrialização de Juiz de Fora começa a ser muito mais forte, as padarias começam a se preocupar com os trabalhadores. Um exemplo é a fábrica de tecido São João Evangelista, que faz um acordo com a padaria Riachuelo e os trabalhadores recebem um ticket que eles podem passar na padaria e pegar o seu pão todo dia. Então tem essa relação direta, padaria-trabalhador, que vai ser fundamental para a relação de afetividade, porque esses trabalhadores passam a ser clientes daquelas padarias, passam a ter as cadernetas, porque uma vez que são empregados, têm garantia de que vão pagar a conta no fim do mês, e aí eles passam a anotar as cadernetas. E a gente vai ter uma sequência, então, de criação de laços afetivos, onde o dono da padaria vai criando esse elo com a família do trabalhador, e a família do trabalhador com a família do panificador. Eu estou falando de um momento em que o panificador era também o empresário e o cara que fazia o pão. Então eu tenho esse viés, eu ainda não tenho aquele panificador empresário, ele é empresário e panificador ao mesmo tempo. E aí por isso a relação com o trabalhador ela acaba sendo muito próxima. Essa relação foi mantida no decorrer dos anos. Quem pode falar bastante sobre isso é o Everaldo. Seu pai iniciou as atividades na família com a antiga padaria Monte Carlo, que produzia biscoitos muito famosos, além dos pães. Eu vim para Juiz de Fora, eu sou de uma cidade de Recreio, então eu vim para Juiz de Fora muito novo, para estudar. E assim, o meu pai era fazendeiro lá e comprou uma padaria, que se chamava Padaria Monte Carlo. E nessa época, nos anos de 1972, nós começamos em maio, na Monte Carlo, e existia a padaria Monte Carlo e a fábrica de biscoito Monte Carlo, que era outra empresa. Então, nós começamos ali na Avenida Getúlio Vargas, 341, né? Hoje é o hotel, é um hotel lá. E a gente começou, eu tinha 5 irmãos, nós começamos a trabalhar na padaria e a gente tinha muito fornecimento de várias bares, naquela época as mercearias vendiam muito pão, né? E as fábricas, a padaria Monte Carlo nessa época, a gente vendia muito bisnaga de 200 gramas. Então a gente embrulhava vários embrulhos no papel de 2 pães, 3 pães e 1 pão de 200 gramas. E os operários que saíam do turno da manhã, trabalhavam à noite, passavam na padaria e pegavam e a gente anotava, depois a fábrica nos pagava e descontava uma parte dos funcionários.
Isso era Bernardo Mascarenhas antiga, na década de 70, né? E tinha muitas outras fábricas que também, de calçados, tecidos, que forneciam o café da manhã. Então, isso foi muito bom para o setor da panificação. E a gente tinha várias mercearias também, que a gente entregava o pão e eles revendiam o pão. A gente dava uma margem. Mas com o crescimento da cidade, foram abrindo padarias em todos os bairros. Hoje, o setor da panificação consegue cobrir toda a cidade, em qualquer bairro que você for, tem uma padaria. O comércio familiar e a passagem do ofício através das gerações é um ponto em comum na maioria dos estabelecimentos que visitamos. Foi passando de pai para filho. Então a Janaína trabalha hoje no balcão, mas ela é padeira, ela sempre fez o curso. A minha filha Miriam também é casada, ela sempre foi padeira, entendeu? Aprendeu com o pai. E depois fez vários cursos. E, por exemplo, ela sempre me ajuda. Nas férias de um padeiro, ela vem trabalhar, entendeu? A Janaína, por exemplo, levanta 4 horas da manhã. Ela pegou firme, depois que o pai dela faleceu, ela pegou firme, entendeu? E eu tenho muita ajuda da família, das minhas filhas me ajudam muito. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar. Eu, por exemplo, já estou com essa idade, mas eu já aposentei, mas eu continuo trabalhando, porque eu gosto do meu trabalho, entendeu? E a gente começou a história da Monte Carlo ali. E ali, os meus irmãos trabalhavam de dia, estudavam à noite, e aquela grande luta, né? Era a família toda a trabalhar nessa padaria. Meus irmãos começaram a formar e ficou eu, uma irmã menor e o meu pai. Aí ficamos lá, em 1986, eu abri a padaria Manchester na rua Santo Antônio. Fui um dos primeiros aqui a abrir a padaria na rua Santo Antônio. E a gente foi vivendo esse meio na panificação, essa grande família que é a panificação, porque a padaria é uma empresa que geralmente é tocada por pessoas da família. Ela é uma pequena empresa, hoje tem empresas aqui de 50, 40 colaboradores, mas geralmente é a família e mais 2, 3 colaboradores que trabalham no setor de panificação. O Resgatando Juiz de Fora sempre busca um tema para contar a história da nossa cidade. Dessa vez, através da panificação, a gente escolheu, porque é um assunto que atinge todas as classes sociais, porque todo mundo toma aquele cafezinho, come aquele pãozinho na padaria, que muitas vezes é a extensão da nossa casa. Então essa história tem a ver com você, tem a ver comigo. E eu te convido, continua comigo na semana que vem, vamos continuar resgatando mais um pouquinho das memórias da nossa cidade.